tudo bem? Ulisses Carvalho do teclasap.com.br. O vídeo de hoje trata do post mais compartilhado do blog, os 10 erros mais comuns de quem estuda inglês. Espero que as dicas sejam bastante úteis para o seu aprendizado. Vamos lá. A primeira delas é achar que vai ser rápido. Talvez iludidos por propagandas que prometem fluência em poucas semanas, muita gente acaba se iludindo e achando que é um processo muito rápido. Aprender inglês, como aprender qualquer outra língua estrangeira, é um processo lento, gradual, que merece muito tempo de dedicação e as coisas não acontecem mesmo assim de uma hora para outra. Acho que já está na hora de você perceber que aprender uma língua estrangeira não é pedir uma pizza, não é bronzeamento artificial. Vai ter que ralar e ralar bastante. Não precisa ser um negócio chato, evidente. Existem formas de você tornar o estudo algo prazeroso, associando atividades lúdicas, música, cinema, enfim, existem muitas coisas que você pode fazer para que esse processo seja mais palatável, mais agradável. O segundo problema bastante frequente é não definir uma meta. E quando eu falo definir uma meta, tem que ser a sua meta. Não a meta da escola, não a meta de um método ou de um professor. As pessoas têm objetivos diferentes. Por exemplo, um pesquisador que escreve em publicações internacionais, ele tem que ter uma redação muito boa. A pronúncia, a capacidade auditiva são habilidades que podem ficar para segundo plano. Um executivo, por outro lado, que precisa fazer apresentações em inglês, às vezes até participar de reuniões e de negociações tensas em inglês, ele vai precisar ter uma fluência, uma pronúncia, um domínio da língua falada muito superior àquele do cientista, por exemplo. Uma secretária, uma enfermeira, um advogado, enfim, pessoas com profissões diferentes têm objetivos e usos diferentes. Então você precisa traçar a sua meta. O que para mim pode ser uma meta alcançada, para outra pessoa pode ser só metade do caminho. Trace a sua meta, o seu objetivo. O terceiro erro muito comum é estabelecer um prazo coletivo para se aprender inglês. Muita gente me pergunta quanto tempo se leva para aprender inglês. A resposta tem que ser depende, porque as pessoas, como a gente viu agora na dica anterior, têm objetivos diferentes. Além disso, nem todo mundo aprende do mesmo jeito, com a mesma velocidade, nem todo mundo tem a mesma facilidade para adquirir um segundo idioma. Então, como que pode ter um prazo para todo mundo? É muito importante que você se dedique ao máximo ao estudo de inglês, sem se impor prazos mirabolantes. Com o passar do tempo, você vai adquirir mais confiança e vai começar a notar progresso e vai descobrir que ainda falta muito o que aprender. Erro número 4. Achar que um dia acaba. Eu, quando comecei a estudar inglês, eu tinha 14 anos só e eu achava que depois de um tempo eu iria dizer assim, bom, agora eu falo inglês, pronto, acabou, não preciso estudar mais, vou abrir o dicionário uma vez ou outra e olhe lá. Claro que eu era muito ingênuo e fui descobrindo com amadurecimento que estudar uma língua estrangeira é um processo que não tem fim. E eu falo isso não para desestimular quem quer que seja. A intenção é mostrar que o processo é mesmo contínuo. Porque mesmo que você já tenha atingido um determinado objetivo, fala, não, tá bom, meu inglês é suficiente, eu consigo me comunicar, atende às minhas necessidades profissionais, acadêmicas, etc. Mesmo assim você vai precisar fazer um trabalho de manutenção, senão você vai começar a esquecer algumas palavras importantes, algumas estruturas, ou então se você estabelecer um objetivo mais ousado, vai precisar continuar a dar prosseguimento aos estudos. Erro número 5. Não avaliar o seu perfil de aluno. A pergunta é frequente. O que é melhor? Estudar em escola ou com professor particular? E a resposta, de novo, é depende. Depende do seu perfil, das suas características. Tem gente que se adapta melhor ao ambiente da escola. A competitividade para ser o melhor da turma, o medo de ser o pior da turma, o incentivo dos colegas, enfim,
se dá melhor naquele ambiente. Tem gente que prefere professor particular por conta da flexibilidade. E a flexibilidade pode ser tanto de horário, né, que você tem mais facilidade de remarcar, de repor uma aula, mas também a flexibilidade do conteúdo. Se você tiver aula particular, então num grupo pequeno, o professor pode adaptar o conteúdo das aulas às suas necessidades mais específicas. Assunto, o seu nível, num grupo isso é mais complicado. Então, qual é o seu perfil? Essa resposta quem tem é você, não sou eu. A gente não pode se esquecer do grupo dos autodidatas. Hoje em dia é um grupo cada vez maior por conta das facilidades que a internet nos proporciona, né? A tecnologia traz para a gente uma quantidade absurda de informações, vídeos, blogs com dicas em inglês, você já está cansado de saber disso. Vai depender muito do seu perfil. Você consegue ter disciplina? Você consegue estabelecer uma rotina de horários, de atividades e consegue cumprir? Ou você precisa de uma escola que de repente impõe aquele horário, aquele ritmo e você segue para não ficar para trás? Não tem resposta certa nem errada. Cada um vai encontrar a forma mais adequada, na qual se sente melhor, para poder se desenvolver no estudo da língua inglesa. Erro número 6. Achar que só frequentando as aulas você vai atingir os seus objetivos. Não adianta. Se não complementar as aulas com atividades extras, o resultado não vem, ou vai demorar muito mais para surgir. A carga horária comum de várias escolas é 3 horas semanais, 2 aulinhas de 1h30 em geral. Às vezes tem, claro, carga horária maior, menor. Mas, de qualquer forma, se não tiver uma exposição ao idioma constante, de preferência diária, não tem jeito, não dá. As atividades complementares podem ser leitura, música, filme, documentário, jornal, revista, blog, podcast. Não tem fim, a lista não tem fim. O que não pode é ficar de braço cruzado achando que aquelas 3 horinhas semanais vão fazer milagre. Não vão. Dentro da medida do possível, essas atividades complementares devem ser do seu agrado. Tem material aí sobre qualquer assunto, você pode encontrar o seu hobby, o seu tema favorito, o seu trabalho, o seu estudo, seja qual for a atividade a que você se dedique, você vai encontrar material relacionado, material sobre aquele assunto. E aí fica muito mais fácil, porque a intenção é utilizar a língua inglesa como ferramenta, como um instrumento. Qual é o seu objetivo? É entender o que está escrito num artigo, ou entender o diálogo numa entrevista, num filme. A língua inglesa é instrumento. Se você conseguir aliar a atividade que te traga prazer e que te faça automaticamente utilizar a língua inglesa como ferramenta, você já tem mais de meio caminho andado. Agora é o erro número 7. Culpar o professor, culpar o método, culpar a escola, culpar a chuva, culpar o raio, o trovão. Não adianta, velho. Entendeu? Se não tá bom, muda. O método da escola não te agradou, troca de escola. O professor particular não está fazendo o que você está pedindo para ele, ou você está vendo que não está tendo evolução, mude de professor. Afinal de contas, quem não está aprendendo inglês é você. E não tem nada de errado não em dar um passo para trás, trocar de escola, trocar de professor, desde que você volte à carga com vontade, com determinação na primeira oportunidade. Não perca a conta. Erro número 8. Desistir quando não houver sinais aparentes de evolução. O que é isso? Todo mundo que começa a estudar inglês, ou qualquer outro projeto, as primeiras semanas o apetite é enorme, a vontade, a disposição, faz a tarefa, não falta aula, etc. e tal. Mas depois de algum tempo, algumas semanas, alguns meses, esse ímpeto vai diminuindo, porque vem aquela sensação de que eu não estou aprendendo, eu não estou evoluindo, quer dizer, o resultado não está vindo na velocidade, no ritmo que você esperava. E aí acaba dando aquele desânimo, e daí para desistir
é um pulinho. Então repita para si mesmo. Estudar inglês é um processo lento. Não é como pedir pizza. Demora. Então você já sabe disso, sabe que durante esse processo haverá momentos de desânimo. Um outro agravante é o fato de a evolução não ser muito fácil de ser mensurada. O que é isso? Você está evoluindo, está progredindo, mas é algo que não se nota. Não é um progresso, não é uma evolução assim concreta. Você não sente essa evolução, embora esteja evoluindo de fato. Então você alia esses dois fatores. Primeiro, o desânimo daquelas primeiras semanas e também o fato de você não conseguir notar o progresso concretamente. Tenha consciência do problema, porque aí sim você terá condições de enfrentá-lo e superá-lo. Erro número 9. Dar o passo maior do que a perna. Se a coisa não estiver rolando, não adianta. É melhor desistir. Ficar insistindo quando você não está 100% preparado, disposto, ou com a carga horária que favoreça o estudo, né? Porque estudar inglês, a gente já viu, não são só aquelas horinhas que você passa na escola ou com seu professor particular, né? Estudar inglês implica uma série de outras atividades complementares, tempo para se dedicar. Então, se você está passando por um momento da sua vida um pouco mais complicado, sei lá, teve trigêmeos, está fazendo doutorado, escrevendo TCC, está sobrecarregado com o trabalho, tem alguém doente na família, enfim, não importa a situação difícil que você esteja vivendo no momento, não é hora. Então, nesses momentos, eu acho importante ter a sabedoria de parar. Não é a hora certa. Porque se você continuar insistindo demais, pode até gerar um trauma que vai prejudicar tentativas futuras de você estudar inglês. De novo, estudar inglês não pode ser um fardo, não pode ser um negócio chato. Você tem que, de alguma forma, encontrar prazer no estudo de inglês. Já vimos algumas sugestões, aqui no canal do Tecla SAP no YouTube você já viu um montão de vídeos, vai ver outro tanto com sugestões, com dicas, enfim, para você poder encontrar prazer nas atividades com a língua inglesa. Não é impossível, né? Mas o que não pode é ficar insistindo quando não tiver as condições mínimas para poder dar prosseguimento no estudo. O erro número 10 é um merchan escancarado. É não se cadastrar na lista de e-mail do Tecla SAP. O cadastro é gratuito, você vai receber as atualizações do blog com informações, com dicas, sugestões de atividades, sempre com muita descontração, com muita informação, que vão te ajudar a aumentar o grau de exposição ao idioma também. Você recebe também boletins especiais todas as semanas com uma seleção dos melhores posts. São mais de 4.400 publicados já. E é claro que o merchan também vale para o canal aqui no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, é só clicar aqui no link, fazer a sua inscrição para receber as novidades sempre em primeira mão. É isso. Esses foram os 10 erros mais comuns de quem estuda inglês. Espero que as dicas tenham sido úteis e eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários qual ou quais desses erros você já cometeu e o que você fez para superá-los. Tá? Vai ser muito legal, você vai ajudar também mais pessoas se der a sua contribuição aqui. Tá? Se possível, clique aí no joinha, que é bastante legal para o canal, que dá uma força muito bacana. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abração.